Agora, para conversar com o deputado federal Ismael dos Santos, do PSD, para a gente falar sobre esses 6 meses de trabalho, né, deste ano de 2025, o primeiro semestre na Câmara Federal. Deputado, bom dia, obrigado mais uma vez pela participação conosco. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, seus ouvintes, satisfação cumprimentá-los. Estamos aqui atendendo no gabinete em Blumenau. Toda segunda-feira estamos aqui, né, cumprindo a nossa missão, e terça, quarta e quinta lá em Brasília, e sexta, sábado, domingo, rodando o estado de Santa Catarina, e dizer a alegria em poder prestar conta da nossa caminhada. Você bem colocou aí, estamos cumprindo aí agora quase meio ano, ou um pouco mais de meio ano, de 2025, com uma atuação que nos deixa satisfeito na área legislativa, com bons projetos, e eu quero destacar aqui, se você me permite, o projeto do Fundeb, né, que vai aliviar e muito o caixa das prefeituras. Inclusive, estive na sexta-feira com o prefeito Egídio Ferrari, ele me dizia que aqui em Blumenau tem mais de 700 professores adjuntos, o professor 2, como se chama, e que o Fundeb não pode pagar, então sai da folha da prefeitura. E agora com o meu projeto, que já foi aprovado na Comissão de Educação, vai agora para a plenária, tenho certeza que será aprovado. Nós vamos dar esse alívio, esse fôlego, para mais de 5 mil municípios no país, fazendo com que o segundo professor, com essa explosão do aluno especial, a questão do autista, né? A maioria das salas de aula precisa de um segundo professor, e agora poderá ser pago pelo Fundeb, que é um recurso do governo federal. Então, essa é a nossa forma de agir também na área da legislação. Mas eu diria que nesses 6 meses, o verbo mais gostoso, não é, de conjugar, é sem dúvida o verbo conectar, fazendo com que Brasília se aproxime dos municípios catarinenses. Tivemos semana passada um roteiro em 16 municípios do Oeste, esse final de semana fizemos um roteiro pelos municípios aqui do litoral, e na sexta-feira, quase 19 horas da noite, o prefeito Egídio Ferrari nos atendeu na prefeitura de Blumenau para garantir aí mais de 4 milhões de recursos na área de infraestrutura, saúde, educação, reforma de escolas, enfim, um pacote de ações que vão agora começar a acontecer na cidade de Blumenau, graças a emendas que nós garantimos no ano passado para a nossa cidade de Blumenau. Eu digo que o deputado ele precisa ter esse equilíbrio, não é, entre o discurso e a prática, e é isso que nós temos procurado fazer ao longo desses 6 meses. Deputado, algumas pautas chamaram muito a atenção na Câmara Federal nesse primeiro semestre, né? Vamos começar pelo aumento de cadeiras na Câmara Federal. O senhor era contra essa proposta, né? E como é que o senhor viu esse avanço? Perfeito, eu era e continuo, né? Continuo sendo contra. Eu votei contrário ao aumento do número de deputados, pulando aí de 513 para 531, aumentando em 18 deputados federais, por uma razão muito simples, não é? Pelo cenário econômico que o Brasil atravessa, de instabilidade, de expectativa, agora essa questão da taxação aí do Trump, enfim, por todo este marasmo econômico que o Brasil atravessa, não é hora, não é oportuno o aumento de deputados. Mas, infelizmente, fomos derrotados no voto, foi para o Senado, voltou para a Câmara, e aí eu só tenho um aplauso a dar nessa tramitação toda, que o Senado deu uma lapidada e estabeleceu que não poderá haver aumento de gastos da Câmara Federal recebendo esses 18 deputados. O que significa isso? Que vai ter que ser, haverão cortes no que diz respeito ao número de funcionários, a verbas de gabinete, etc. e tal, para acolher esses 18 novos deputados. Mas lamento porque o TSE, junto com o STF, já tinha decidido, né, uma reconfiguração dos deputados, das cadeiras dos deputados na Câmara Federal. Então, Santa Catarina já iria ganhar 4 de forma natural, não havia necessidade dessa votação. Entretanto, estados como o Rio de Janeiro, que perderiam 4, fizeram uma grande pressão em cima do presidente Hugo Mota e acabou passando aí, por poucos votos, é verdade, mas foi aprovado o aumento do número de deputados, digo e repito, contra a nossa posição. Deputado, também a Câmara aprovou um projeto
que derrubou o decreto presidencial que aumentava a taxa do IOF. E agora o governo tenta negociar uma alternativa, né? Que análise o senhor faz sobre esse processo? Foi desastroso o encaminhamento que o governo federal fez em relação à questão econômica. Eu lamento muito que a pauta econômica tem sido feita de improviso. Nós precisamos de uma economia equilibrada. Houve uma reforma tributária, na qual eu também fui contra, porque eu já expliquei para você em uma outra ocasião, eu sou contra esse tal do conselho que vai gestar agora os percentuais para os estados, mas enfim, está aprovada, vai até 2030, portanto uma longa caminhada aí de 10, 15 anos aí para a acomodação dessa nova proposta, que vai eliminar mais de 30 impostos e vai resumir aí em 3 apenas, não é? Mas me preocupou muito essa forma como o governo reagiu à derrota, foi uma derrota histórica, né? Quase 100 votos de diferença para aqueles que entendiam de que o IOF vai prejudicar toda a corrente econômica, desde aquele que usa o seu cartão de crédito, aquela pessoa que necessita de um empréstimo no banco, enfim, não é só para os ricos que seriam taxados, como a esquerda tentou carimbar, não é? Prejudicaria efetivamente todo cidadão brasileiro. Lamento que o STF, mais uma vez, tenha colocado a sua colher onde não deve, não é? Quem legisla é o Congresso Nacional, mas enfim, chamou para uma mesa redonda o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, o STF, etc. e tal, e eu espero que haja uma saída positiva. Embora, confesso, se eu fosse o presidente da Câmara Federal, se eu fosse o Hugo Mota, eu não iria para essa reunião, né, porque o Congresso já legislou, já carimbou, já derrubou o decreto do governo federal. É preciso encontrar outras saídas. E outras saídas? É o corte de gasto, não é? É uma gestão responsável, é acabar, de fato, com cargos comissionados. E eu digo aqui de forma muito tranquila, o governo tem 40 ministérios, eu acho que tocaria muito bem com 12, 15 ministérios. Então, são atitudes que precisam ser encaradas e levadas a sério para termos realmente um Brasil que economicamente dê segurança, estabilidade para o investidor, para que não venhamos a correr aí um sério perigo, quanto mais agora com essa questão da taxação de 50% do Trump, não é? Na economia que já estava claudicando e precisa efetivamente ser aquecida. CPMI das fraudes do INSS, deputado, é uma necessidade e o que ela deve abordar? É uma necessidade imprescindível, né? Nós votamos, eu pelo menos assinei 2 CPI, né? A CPI da Câmara e a CPMI, que é mista, senadores e deputados. Infelizmente, a CPI da Câmara não avançou, porque só pode ter 4 CPIs, né, rodando ao mesmo tempo, e essa seria a 20ª, né, que está lá na fila. Então, a CPMI foi a solução. Essa comissão mista, como disse, o Congresso Nacional, os nomes estão sendo indicados agora para compor a CPMI, e eu entendo que vai dar resultado sim, né? As informações que nos têm chegado, os dossiês que têm chegado à nossa mesa, nos dão esta sensibilidade de que efetivamente vai mexer com muita gente, inclusive com parlamentares, que já se indica aí, deputados e senadores, que de uma forma ou de outra acabaram envolvidos nessa tramóia que prejudicou os nossos aposentados em todo o Brasil. Então é preciso passar isso a limpo e de forma rápida, ágil, e mais do que isso, o governo precisa começar a indenizar os nossos velhinhos, os nossos idosos que efetivamente foram roubados. É possível acabar com esse tipo de situação, deputado? Essa é a missão do parlamento, né, de fiscalizar, e foi por isso que surgiu, que isso veio à tona, né? Mas é preciso que cada cidadão, né, todos os órgãos possíveis estejam presentes, inclusive o TCU, Tribunal de Contas da União, que é fundamental nessa peça. Não há outra forma, né, de acabar com essa cultura do jeitinho brasileiro. O relacionamento entre o executivo e o legislativo foi marcado por tensões nesse primeiro semestre.
como a derrubada do decreto do IF, pelo exemplo, no Congresso já mencionou aqui sobre isso, né? Mesmo com votos da base aliada. Como deve ser esse relacionamento no segundo semestre? Deve se manter um pouco mais nessa tensão, deputado? Olha, Jorge, a corda ideológica está esticada. Eu acho que esse é o principal problema, né? Extrema esquerda, extrema direita. É preciso achar um caminho de pacificação do país, né? De diálogo, de bom senso, sem abrir mão das pautas e dos valores que para nós são inegociáveis, mas é preciso bom senso nesse momento. Sobretudo, em relação ao STF, né? Que a cada dia tem se mostrado numa insanidade política, numa intromissão dos assuntos parlamentares, que não faz bem para a saúde democrática do país. Então, eu lamento dizer que, infelizmente, o horizonte que se apresenta para os próximos meses é um horizonte delicado, com muita disputa, principalmente entre judiciário e legislativo. Agora, a proximidade com as eleições federais no ano que vem, isso acirra ainda mais esses debates e essas tensões? Não há dúvida, não há dúvida, né? A chapa começa a esquentar ainda mais quando se aproxima o processo eleitoral, e aí é preciso muito maturidade por parte dos congressistas, senadores, deputados, e esperamos também que o executivo tenha bom senso, pare de falar, saia do palanque e venha para a prática administrar, gestar o país, porque o país hoje, na minha leitura, está acéfalo, mas está necessitando, de fato, de uma mão firme, forte, que possa dar o rumo necessário a essa nação. Deputado, o senhor já falou de algumas pautas, mas o que o senhor destacaria, além de pautas principais do senhor nesse primeiro semestre na Câmara Federal? Eu acho que a nossa atuação mais forte foi em duas direções. Na área da educação, somos membro titular da Comissão de Educação e agora tem o PNE, Plano Nacional de Educação, que é um plano decimal que vai valer para os próximos 10 anos. Acho que esse é o grande desafio, inclusive temos que entregar o relatório até agosto. Já fizemos audiência pública em Santa Catarina, foram feitas audiências, estão sendo feitas audiências em todos os estados da federação, e eu também faço parte da comissão especial do PNE, e vamos entregar, sim, um relatório consistente. São mais de 18 metas, 250 estratégias para a educação no país. Só para você ter uma ideia, o relatório aí do Ministério Público de Santa Catarina, só um dado aqui para chamar a atenção: das escolas públicas foram apresentadas 66 escolas que não têm água potável, 30 escolas que não têm banheiro. Imagine só, uma escola pública sem banheiro, algumas atuando de forma improvisada, com banheiros químicos, né? Então, eu acho que esse é o grande projeto, a grande discussão ainda nesse segundo semestre, o PNE. E a outra frente que nós estamos é, sem dúvida, a frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas, que caiu nas minhas mãos há cerca de meio ano, e nós estamos tocando com muito entusiasmo, muita motivação esse projeto. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, hoje são mais de 3 mil comunidades terapêuticas e pelo menos 80 mil acolhidos. Então, essa é a nossa missão para aqueles que querem superar a dependência química, até porque de cada 10 crimes, 7 envolvem narcotráfico. Então, essa é uma bandeira que nós queremos hastear cada vez de forma mais consolidada lá no Parlamento. O senhor já falou aqui de liberação de recursos, né? Semana passada, emenda parlamentar para Blumenau. E para a região aqui, o que o senhor poderia destacar? Olha, só resumindo, Jorge, eu consegui fechar, eu estou com um grupo aqui de Brusque agora aqui, o vereador Roberto que está nos acompanhando, eu fechei esse ano 155 municípios, a maioria deles no Vale do Itajaí. Aliás, todos os municípios do Vale do Itajaí foram contemplados com recursos que nós colocamos no Orçamento Federal. E é sempre positivo lembrar o nosso ouvinte de que não é porque é base ou é oposição ao governo que você tem direito a carimbar recursos no Orçamento Federal. Isso é uma prerrogativa dos 513 deputados, né, que têm esse recurso à disposição para remeter aos municípios na área da saúde, da educação, da infraestrutura. E eu fico muito feliz em poder, neste ano de 2025,
contemplar aí 155 municípios. Deputado, como o senhor analisa o PSD em Santa Catarina e, na opinião do senhor, como deve ser o comportamento do partido na eleição do ano que vem? Nós temos um caminho bem traçado, o PSD vai muito bem no Brasil, né? Temos aí uma formidável bancada de 45 deputados. Em Santa Catarina, apenas eu, porque o deputado Guide, que foi eleito pelo PSD, acabou indo para o PL para uma questão de disputar a eleição em Criciúma, que acabou não dando certo. Mas, enfim, eu fiquei solitário como deputado federal do PSD catarinense. Mas há uma grande expectativa em relação a uma candidatura majoritária através do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que vai num entusiasmo, numa motivação muito, digamos, aquecida, né, para esse pleito. Isso vai nos ajudar muito. Eu acredito que o João Rodrigues, sendo candidato a governador, isso pode nos possibilitar aí uma bancada de 3 deputados federais e de pelo menos 5, 6 deputados estaduais. Então, a nossa aposta é no prefeito João Rodrigues, que nos garantiu que essa candidatura é irreversível. E aqui na cidade e na região, deputado? Nós temos aí alguns deputados estaduais que têm parceria conosco, quero destacar aqui o deputado Napoleão, que é do PSD, né? Nosso amigo aqui de caminhada e de jornada em relação ao PSD, e temos bons prefeitos. Eu cito aqui a prefeita de Balneário Camboriú, o prefeito de Navegantes, e outros prefeitos da região que caminham conosco, e um grande número de vereadores, um exército aí de mais de 400 vereadores no estado, que nos dão essa convicção de que o partido pode fazer bonito nas eleições de 2026. Deputado Ismael dos Santos, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Satisfação, obrigado pelo carinho. E lá estamos em Brasília buscando fazer mais e melhor para Santa Catarina. Forte abraço. Obrigado, deputado Ismael dos Santos, do PSD, que conversou com a gente, né, sobre um balanço dos trabalhos no primeiro semestre na Câmara Federal.